Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Chips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da quinta-feira, dia 17 de agosto. Sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta vinheta! Ótimo, iniciar aqui as análises da quinta-feira. Antes, três coisas bem simples. Dá aquela curtida, faz um comentário e compartilha o vídeo com um amigo que ajuda demais. Eu vou aproveitar e vou presentear quem fizer o melhor comentário. Vocês sempre me pedem aqui a bombeta. Tem o preta e também tem a bombeta branca, tá legal? O melhor comentário vai ganhar. A gente vai selecionar e enviar para vocês. Aí você escolhe a cor. Combinado? Se você chegou aqui pela primeira vez e gostar do conteúdo do canal, depois se inscreve. Sempre lembrando que isso aqui é minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de entrada. Se fizer sentido para vocês, estamos juntos sempre. Liga Europa, 13 horas, HJK Finlândia, Qarabag, Azerbaijão. Primeiro jogo no Azerbaijão, 2-1 para o Qarabag. O time do HJK joga em casa, está atrás do placar e está sendo eliminado. Sendo assim, juizão apitou, o time da casa do HJK vai pra cima. E quando vai pra cima a gente já sabe, ou faz ou toma o gol, tá legal? E eu tenho aqui um visitante que fora de casa geralmente faz gols. Olha o Qarabag dos 5 últimos jogos. Marcou gols em 4, tá legal? Apenas uma partida que passou em branco. Segundo jogo de mata-mata, time da casa sendo eliminado e um visitante que geralmente faz gols. O que eu vou tentar explorar aqui? Uma entrada mais conservadora, mais de 1,5 gol, 1,32 para montar um bilhete duplo, é uma alternativa, correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,75. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu estou indo contra a tabela de probabilidades, tá legal? A probabilidade de 2 gols nesse jogo em pré-live é apenas de 55%. Mas em pré-live, como eu tenho um cenário aqui, o time da casa está sendo eliminado, vai precisar pelo menos de um gol para levar a decisão para a prorrogação. E um visitante que faz gols, eu vou tentar aqui pelo menos o mais de 1,5 gol. Combinado? Bora lá, 13 horas, agora na Conference League, Pionic da Armênia contra o Bodoglin da Noruega. Primeiro jogo na Noruega, 3-0 para o Bodoglin, agora o jogo na Armênia. Esse jogo, essa classificação em pré-live, praticamente já está resolvida. Quando a gente tem um cenário aqui, que um time já meteu 3-0, eu particularmente não gosto de operar em mercado de resultados. Agora, se alguém quiser operar em mercado de gols, jogos do Bodoglin sempre são muito bons para mais de 1,5 gol, tá legal? E a gente tem o time da casa sendo eliminado. Então, em pré-live aqui, talvez o mais de 1,5 gol seja uma alternativa. E a gente tem uma odd aqui de 1,24, uma odd bacana para um bilhete duplo. Fechou? Bora lá, dando continuidade, 14 horas, Liga Europa, tem o Häcken da Suécia contra as Žalgiris da Lituânia. Primeiro jogo na Lituânia foi 3-1, agora o jogo é na Suécia. Time, vamos lá, o Häcken praticamente com as duas mãos na classificação, jogando em casa sim, é favorito, não vejo aqui uma derrota para o Häcken, tá legal? E como os Žalgiris, se quiser alguma coisa, vai precisar abrir, vai precisar agredir, também vejo um jogo para gols, tá legal? Então aqui, Häcken empate anula, alguma coisa a favor do time da casa, e também mercado de gols, mais de 1,5 gol, odd de 1,22 para colocar na duplinha. Fechado? Bora lá, time, 14 horas, Conference League, Áustria-Viena, Áustria contra a Legia da Polônia. Primeiro jogo na Polônia, 2-1 para o Áustria-Viena, que agora joga em casa, ou seja, tem uma classificação aí bem encaminhada. A gente perceber aqui o histórico, o Áustria-Viena tem 3 partidas contra o Legia e venceu os 3 jogos. Tudo bem, já faz bastante tempo, mas venceu as 3 partidas. O Áustria-Viena em casa tem muita consistência, apenas uma derrota, aí são 2 vitórias e 2 empates. E eu pego aqui o Legia como visitante, apenas uma vitória em 5 jogos. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho uma odd de mercado de 2,50 para o Áustria-Viena e 2,50 também para o Legia. O mercado considerando aqui um jogo extremamente equilibrado. Só que, fora de casa, o Áustria-Viena já venceu. No histórico, geralmente, se dá melhor.
e vai jogar em casa. Com essa odd de 2,50, a gente pode pensar até num handicap asiático mais um para o time da casa. Mesmo que ele perca por uma diferença de um gol do Legia, você tem o reembolso. Se der empate ou Áustria-Viena vencer, é green na operação. Vai te dar uma odd em torno de 1,25, 1,30. Uma odd bacana para um bilhete duplo, tá legal? Handicap asiático mais um para o Áustria-Viena. Bora lá, time, 14 horas ainda na Conference, eu tenho o jogo do Brann da Noruega contra o Arouca de Portugal. Primeiro jogo em Portugal, 2-1 para o Arouca. Jogo agora na Noruega. O que o Brann vai fazer na hora que o juizão apitar? Vocês já sabem, o Brann vai para cima. Ele precisa pelo menos de um gol para levar a decisão para prorrogação. Quando vai para cima, a gente já sabe aqui dois cenários, né? Ou faz, ou toma o gol de contra-ataque, e se o gol não sai, saem os escanteios. Jogos do Brann na Noruega geralmente são jogos over goals, tá legal? 2-0, 1-0 que sai um pouquinho, 2-1, 2-2 e 3-1. Vejo sim um cenário propício para mais de um gol e meio. E a gente tem uma probabilidade aqui em pré-live de 75% para mais de um gol e meio. Deixa eu dar uma olhadinha na odd de 1,32, 1,30, uma odd bacana para um bilhete duplo. Falei de escanteios, né? O Brann em casa tem uma média muito boa, 8,2 contra 3,3 do Arouca. Se o Brann está atrás do placar e vai buscar pelo menos um gol, se o gol não sai, saem os escanteios, com essa média alta, eu também posso pensar aqui numa race 3 cantos a favor do Brann, tá legal? Pré-live mais de um gol e meio, race 3 cantos a favor do Brann. Bora lá, apenas dar uma força para quem está começando. Quando eu me refiro a mais de um gol e meio, eu preciso na partida de 2 ou mais gols para dar green, tá legal? Race 3 cantos a favor do Brann, o Brann precisa fazer 3 escanteios primeiro que o Arouca. Fechou? 14 horas, Conference, Tel Aviv, Israel contra a EK do Chipre. Primeiro jogo no Chipre, 1-1, agora o jogo é em Israel. Em Israel, Tel Aviv é um time difícil de ser batido, tá legal? E pegando aqui mercado de gols, são duas equipes over gols, que fazem muitos gols. Então eu já vejo aqui em pré-live dois possíveis cenários. O Tel Aviv joga em casa, odd de 1,64, 1,57... Tel Aviv, empate anula, pega a odd, monta numa dupla. Ao vivo, se estiver amassando, dá para pensar na vitória seca. E mercado de gols eu também gosto. Mais de um gol e meio, odd de 1,35, 1,33 para montar num bilhete duplo. Combinado? Apenas para complementar aqui o nosso estudo, a gente falou do mais de um gol e meio em pré-live, 85% de probabilidade. Fechou? E bora, 14 horas, Conference, Nordland, Dinamarca contra FCSB da Romênia. Primeiro jogo na Romênia, 0-0, agora o jogo é na Dinamarca. O Nordland, no campeonato dinamarquês, vem muito bem e geralmente fazendo partidas over goals, com muitos gols. Olha os 5 últimos jogos, 3 vitórias, 2 empates, mercado de gols, o mais de um gol e meio bateu em todas as partidas. Vai pegar o time romeno que oscila fora de casa, ganhou 3, perdeu 2 e mercado de gols, o mais de um gol e meio também vem forte, 4 de 5. Dois possíveis cenários, algo a favor do Nordland, até porque a gente tem uma odd aqui de 1,59, 1,55, Nordland empate anula em pré-live, pega essa odd e monta numa dupla, ao vivo dá para pensar em algo a favor do time dinamarquês. E também mercado de gols, mais de um gol e meio, odd de 1,30, 1,29 para compor no bilhetinho. Fechou? E bora, 14h30, Liga Europa, Breiðablik Islândia contra Zrinjski, da Bósnia e Herzegovina. Primeiro jogo na Bósnia, 6-2. Aqui praticamente já foi, né? Classificação praticamente assegurada para o time bósnio. Só que mercado de gols em jogos do Breiðablik geralmente são interessantes, tá legal? Não trabalharia aqui em mercado de resultados, mas mercado de gols em pré-live pode ser bem bacana. Breiðablik muito over gols, tá? Faz muitos gols e o time bósnio também vem numa tocada interessante. Então esse mais de um gol e meio em pré-live, a odd é baixa, 1,18, mas para compor o seu bilhete pode ser interessante. Para ambas as equipes marcarem, correndo um pouco mais de risco, odd de 1,55, tabela de probabilidades para a gente ver aqui pelo menos 2 gols, 80%. Fechou? Bora lá, 15 horas, Liga Europa, Genk da Bélgica contra o Olympiacos da Grécia. Primeiro jogo, Olympiacos 1-0, jogo na Grécia. Agora o jogo é na Bélgica e o Genk precisa pelo menos de um gol para levar a decisão para a prorrogação. O que eu opero aqui com vocês em pré-live?
A hora que eu venho em mercado de cantos, o Genk tem uma média de 6,6 jogando em casa e o Olympiacos 3,2. O time do Genk precisa pelo menos de um gol. Juizão apitou, qual que é a ideia? O Genk vai para cima, deve fazer aquele abafo inicial. Sendo assim, eu opero aqui em pré-live para uma race 3 cantos a favor do Genk. O Genk precisa fazer 3 escanteios primeiro que o Olympiacos. Qual que é o risco dessa entrada? 5, 10 minutos de jogo, pum, 1-0 Genk. Automaticamente a pressão cai. Fechou? Bora lá, 15 horas Liga Europa, Ludogorets da Bulgária, Astana do Cazaquistão. Primeiro jogo no Cazaquistão, 2-1, agora o jogo é na Bulgária. O Ludogorets na Bulgária geralmente manda bem. Jogando em casa, 4 vitórias, apenas um empate. Vai pegar o visitante que oscila. 3 derrotas, 2 vitórias. Time, aqui eu vou buscar algo a favor do Ludogorets, tá legal? Eu acredito que tem time para reverter esse placar. A odd é de 1,53, uma entrada mais conservadora. Ludo, empate anula, pega a odd e monta numa dupla. Ao vivo, o Ludogorets amassando, dá para tentar aqui a vitória seca, tá legal? E bora 15-15, Conference League, Maribor da Eslovênia pegando o Fenerbahçe da Turquia. Primeiro jogo na Turquia, 3-1. Agora o jogo é na Eslovênia. O time do Maribor vai para cima para tentar aqui a classificação. Vai para cima, pode marcar os gols, pode, claro, só que pega um Fenerbahçe tecnicamente é uma equipe superior. Sendo assim, também vejo um cenário forte aqui para mais de 1,5 gol, odd de 1,23 para colocar naquela dupla, correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem. Tabela de probabilidades, mais de 1,5 gol, 85% em pré-live. Fechou? E bora, 15:45 Conference League, Hertz da Escócia pegando Rosenborg da Noruega. Primeiro jogo na Noruega, 2-1. Agora a equipe do Hertz vai precisar pelo menos de um golzinho para levar a decisão para a prorrogação. Sendo assim, vocês já sabem, né? Juizão apitou, o Hertz vai para cima. Sendo assim, eu já vejo um cenário aqui possível para gols, tá legal? Quando a gente tem a equipe da casa agredindo, indo para cima e pega o Rosenborg, que é um visitante que fora de casa geralmente faz gols, vejo um forte cenário também para a gente operar em mercado de gols, mais de 1,5 gol, odd de 1,28, 1,29 para montar na dupla. Também gosto aqui num cenário para cantos, tá legal? O Hertz joga em casa e tem uma média de 6 cantos por partida jogando em seus domínios. Vai pegar um visitante que tem 5,3. Acredito que os 15 primeiros minutos, por exemplo, o Hertz deve fazer aquele abafa, né? Se o gol não sai, saem os escanteios. Então a gente pode pensar aqui também numa race 3 cantos para o time da casa, no caso o Hertz. Mercado de cartões, o Juizão tem uma média de 4,7, o Hertz 2,1, o Rosenborg 1,7. Para cada equipe receber pelo menos um cartão. E bora, 15:45 Conference, Luzerne da Suíça pegando o Hibernian da Escócia. Primeiro jogo na Escócia, 3-1 para o Hibernian. Agora o time do Luzerne vai precisar pelo menos de 2 gols para levar a decisão para a prorrogação. Ou seja, aqui, mais do que nunca, o Juizão apitou, o time da casa precisa meter pressão para tentar tirar essa diferença, tá legal? E o Luzerne jogando em casa geralmente manda bem. 2 empates, 3 vitórias. O mercado de gols vem muito forte, o mais de 1,5 gol batendo aqui em 5 de 5. Pega um Hibernian, que jogando como visitante, perdeu 4, ganhou apenas uma partida. Fora de casa, o Hibernian vem mal numa tocada de derrotas. Mercado de gols também vem muito forte, mais de 1,5 gol, 5 de 5. Tabela de probabilidades, mercado de gols, mais de 1,5 gol, 80%. Primeira alternativa aqui, mais de 1,5 gol, odd de 1,20, 1,22 para colocar numa duplinha. Obviamente que o Luzerne joga em casa, então sim, podemos considerar aqui favorito. Odd de 1,70, talvez Luzerne empate anula, é uma alternativa. Agora, eu trago aqui mercado de escanteios. Eu acho que pode ser a cereja do bolo para esse jogo. Por quê? O Luzerne ele está 2 gols atrás do Hibernian, ou seja, mesmo que ele faça 1-0, ele ainda precisa continuar na pressão para tentar o segundo gol, tá certo? Então uma race 3 cantos aqui para o time da casa, acho uma entrada muito bacana. E ele tem uma média de 5,8 cantos por partida e o time visitante 4,1, tá? Race 3 cantos para o Luzerne. Mercado de cartões, time da casa 2,7, time visitante 3,2 e o Juizão com uma média de 6,2. Para cada equipe tomar pelo menos um cartão,
correndo um pouquinho mais de risco para cada equipe tomar 2 ou mais cartões. Time aí, às 21h30 eu tenho aqui um jogo de Série B, Campeonato Brasileiro, Vila Nova versus Mirassol. Tabela de classificação, Vila Nova 6ª posição, Mirassol 8ª colocação. Mercado de gols, geralmente na Série B, é para operar em menos de 3 gols e meio, tá legal? Vila Nova, ó, dos 5 últimos jogos, todas as partidas, menos de 3 gols e meio, under 3,5. E o Mirassol, dos 5 últimos jogos, 4 batendo, menos de 3 gols e meio. O que é under 3,5, menos de 3 gols e meio? Podem sair até 3 gols que você tem o green se entrar nessa operação. Se sair 4 ou mais gols, é red, tá legal? Para esse jogo, menos de 3 gols e meio. Probabilidade em pré-live de 95%. Outra dica que fica aqui para vocês, mercado de escanteios. Se o primeiro tempo estiver em alta intensidade, jogo ainda 0-0 ou o Mirassol vencendo a partida, tenta pegar no final do primeiro tempo canto asiático, canto limite. A probabilidade de sair um canto aqui, ó, para o Vila Nova é de 90%. E fica a mesma lógica para o final do segundo tempo, caso o jogo ainda esteja empatado ou Vila Nova perdendo. Fechou? Bora lá, time! Hora do bilhetinho, hora mais aguardada aqui do vídeo. Vamos por partes que eu tenho algumas coisas para falar com vocês. Primeiro, que na sexta-feira já volta a Bundesliga, que é o campeonato alemão. E no sabadão a gente já tem campeonato italiano. Ou seja, todos os principais campeonatos ativos. Mais jogos, mais oportunidades. Talvez um baita momento para você fazer parte do nosso grupo VIP. E eu baixei totalmente os preços aqui. Grupo mensal de futebol, apenas R$19,90 por mês. Grupo completo, tá? Pré-live com duplas e triplas, mercado de gols, escanteios, cartão, finalização. Grupo completo com baita custo-benefício. Se você quiser o combo completo, que além do futebol tem UFC, Fórmula 1, NBA, futebol de salão, tênis, grupo de bingos e muito mais, a gente baixou também R$99 por ano. Não é por mês, é o ano. Isso aí por mês dá menos de R$10, tá legal? Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, clica lá e chega junto. Se você não gostar, fica tranquilo. Você tem até 7 dias para testar o produto. Não gostou, pede o cancelamento que eu devolvo o seu dinheiro. Mas eu tenho certeza que você vai gostar. Agora, vamos para mais uma coisa importante. Vocês sempre me perguntam, Marco, qual é esse site que você utiliza de probabilidades? Ele se chama Corner Pro Bet. Ele é pago? Sim, em torno de €10 por mês. Vai te dar um custo em torno de R$50, R$60 por mês. Aqui no canal eu trago tudo de graça para vocês, tá legal? Corner Pro Bet. O outro que eu mostro lá os jogos, vitórias, gols, ele se chama Flash Score. Esse é de graça. Agora vamos pro bilhetinho que eu já falei demais. Time, o que eu montei aqui? Eu vou buscar para o Ludogorets ganhar uma das partes contra o Astana. Ele está atrás do placar, né? Perdeu a primeira partida e o jogo é na Bulgária. Acho que o primeiro ou o segundo tempo o Ludo tem condições de vencer, tá legal? E na partida entre Luzerne e Hibernian, o primeiro jogo foi 3-1 para o Hibernian. O Luzerne precisa pelo menos de 2 gols para levar a decisão para a prorrogação. Eu vou buscar mais de 1,5 gols. Se isso aqui der certo, odd de 1,63. Sorte para o nosso bilhete, sorte para todos nós. Agradeço imensamente a presença de vocês. Não esqueceram, né? Deixaram o likezão? Deixa o likezão, faz o comentário tá valendo bombeta, hein, galera? E compartilha o vídeo com um amigo. Deixo aqui um forte abraço, desejo boas operações e, claro, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!